Galera, aí vai um artigo sobre ideologia de gênero, né? E sobre sexualidade na infância. Não com pressupostos filosóficos, não, nem com teorias infundadas. Nós somos pesquisadores e investigadores, estamos em busca da verdade, tá ok? Nós estamos frente a um cenário alarmante neste século. Um cenário que ameaça o posicionamento conservador da tradição familiar com a ideia de identidade de gênero, pondo em xeque conceitos e valores responsáveis pela preservação ética desta tão importante entidade que é a família. De fato, toda a história da civilização humana é sustentada por um homem, uma mulher e sua prole, ou sua descendência. Pelo menos é o que uma antropologia muito bem aplicada vai dizer. Roberto da Mata é doutor em antropologia da Universidade de Harvard e chefe do departamento de antropologia de Notre Dame no estado americano de Indiana e vai confirmar isso. A Constituição brasileira, no artigo 226, diz que a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. Neste mesmo artigo, no parágrafo 3º, diz que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e mulher. Quero dizer para você que isso é um fator biológico determinante. É o que nós aprendemos durante toda a nossa vida. Cromossomo, a ordem cromossômica XY para homem, XX para mulher. Um grande médico, cardiologista, físico, matemático, professor, escritor e político brasileiro que perdemos no ano de 2007, Dr. Enéas, vai confirmar. Ele ratifica dizendo, por mais que se façam intervenções cirúrgicas, é impossível mudar esses fatores genéticos. E ele conclui o fenotipo, que são características apresentadas por um indivíduo, sejam elas morfológicas, fisiológicas, comportamentais, até que se modifica, mas o genotipo não, são características internas e a constituição genética do indivíduo é o mesmo, sempre o mesmo, não muda. Vamos falar de Ben Carson? Ben Carson é um médico americano, ele diz assim, que a identidade de gênero é ideia desprovida de lógica, e ele argumenta que a preferência por determinado estilo de vida não significa que haja mudança na condição física e biológica do indivíduo. É uma tolice que nós tentemos nos lançar contra um fato biológico que conhecemos há milhares e milhares de anos. Nós sabemos o que é um homem e sabemos o que é uma mulher. Esses são fatos conhecidos por todas as civilizações há milênios. Subitamente, já não sabemos fazer a distinção entre os dois conceitos. Eu digo que isso é um absurdo. Palavras do Dr. Ben Carson, que é neurocirurgião, pediátrico, psicólogo, escritor, professor, filantropo, político e foi o primeiro neurocirurgião a fazer uma cirurgia em um feto dentro do útero. Agora, falando do apelo pornográfico, midiático contra as nossas crianças, este tem sido feito arduamente, confundindo a mente desses pequeninos, chamando de arte o que vemos como erotização infantil. Refiro-me às exposições ocorridas em diversas partes do país. O Rio Grande do Sul exibiu para um público geral, incluindo crianças, desenhos eróticos representando cenas de zoofilia e retratando menores com apelo erótico e com inscrições impróprias, como por exemplo, criança viada, onde expunham negros e símbolos religiosos ao ridículo, ferindo o artigo 208 do Código Penal, bem como também o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou citar aqui para você o artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz assim: oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança, adolescente, pena ou reclusão de 3 a 6 anos e multa. E o que dizer da exposição do MAN, do Museu de Arte Moderna em São Paulo, onde uma criancinha foi orientada e induzida a tocar no corpo de um homem nu? E o auge de todo esse embaraço artístico e cultural, reproduzido pelos mais variados meios de comunicação em geral, foi uma bela reportagem de pouco mais de 12 minutos, transmitida pela Rede Globo no dia 8 de outubro.
no programa do Fantástico, fazendo apologia ao caso. Eu pergunto, onde esse pessoal está querendo chegar, gente? Todos nós sabemos que a informação, especialmente a televisiva, influencia de forma considerável e significativa a opinião e talvez a identidade de nossos jovens. Não precisamos de doutrinadores. Nós conhecemos arte como uma forma de comunicação e esta expressa de diversas formas que trazem uma real e profunda expressão da alma do artista. Veja, desenho, arquitetura, escultura, pintura, escrita, música, dança, teatro e cinema. E não esse resumo de nudez para a mais inocente das faixas etárias que são as infantis. Nós temos medo do que virá em breve. Por que esse pessoal não falam da obra de Edouard Manet, de Um Baden for EBG, avaliada em 215 milhões de dólares? Por que não falam da Ronda Noturna de Rembrandt, 305 milhões de dólares? Por que não falam da obra de Vicente Van Gogh, Noite Estrelar, avaliada em 345 milhões de dólares? A Escola de Atenas, do pintor Rafael, 480 milhões de dólares. São as artes mais caras do mundo. Por que não falam da Última Ceia de Leonardo da Vinci, avaliada em 510 milhões de dólares, e da Mona Lisa, 642 milhões de dólares? Nenhuma dessas artes tem nudez e sexo explícito. Por que não falam da obra de Michelangelo? Se você for tratar de atores de teatro, dramaturgos ou cinematográficos, por que não falam de Johnny Depp, do Piratas no Caribe, avaliado em 46 milhões de dólares? Por que não falam de Tom Cruise, que ganhou no ano de 2016 53 milhões de dólares? Jack Chan, 61 milhões de dólares no ano de 2016. Nós não precisamos de erotização da criança. Nossas crianças precisam. Nós precisamos de formar em nossas crianças novos pensadores, novos descobridores, novos Albert Einstein, novos Isaac Newton, novos Santos Dumont, novos pensadores, novos Louis Pasteur e quem sabe até o próprio Charles Darwin. Nós precisamos formar em nossas crianças novos pensadores e não esse lixo de educação artística e moral que está sendo apresentado aí. Aí vai minha fala, que Deus abençoe a todos e diga não à erotização infantil.